Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos raiz quadrada exata de números não negativos. Para determinar a raiz quadrada de um número real, nós precisamos encontrar um valor não negativo que, multiplicado por ele mesmo, resulte o valor que nós estamos procurando. Aqui, de forma geral, nós temos a representação da raiz quadrada de um número real A. Então, esse número que está aqui dentro da raiz, nós chamamos de radicando. Como é raiz quadrada, nós podemos ter o índice 2 ou apenas não ter nada. Então, quando não tiver nenhum número aqui no lugar do 2, também significa raiz quadrada. Nas outras raízes, aí será obrigatório ter o valor do índice. Se for uma raiz cúbica, vai ter o número 3 aqui. Se for raiz quarta, vai ter o 4 e assim por diante. Então, sempre que for raiz quadrada, você precisa procurar um número que, elevado ao quadrado, resulte no valor que está ali dentro da raiz. Para calcular a raiz quadrada de 25, nós vamos pensar que número elevado ao quadrado, ou seja, que ele vezes ele próprio, resulte 25. Nesse caso, é o número 5. Para calcular a raiz quadrada de frações, nós podemos seguir do mesmo jeito que com números inteiros. Nós podemos fazer a divisão, quando for possível, ou então calcular separadamente as raízes. Calcular a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 25. Nesse caso, a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. E de 25 nós já vimos que é o próprio 5. Então, o resultado da raiz quadrada de 81 25avos é 9 quintos. Para calcular a raiz quadrada de números decimais, nós temos várias possibilidades. Uma delas é nós transformarmos o número decimal em uma fração decimal. O número 1,21 é a mesma coisa que 121 sobre 100, ou seja, 121 centésimos. E aí a gente pode calcular separadamente a raiz quadrada de 121, que é 11, porque 11 ao quadrado dá 121, e a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Quando calculamos a raiz quadrada de um número, estamos calculando a medida do lado de um quadrado com essa área. Vejamos aqui um exemplo de um terreno que tem a área 225 metros quadrados. Como que a gente faria para calcular a medida dos lados desse terreno? Note que área é o espaço que o terreno ocupa. Mas para calcular a área, a gente multiplica num quadrado um lado vezes o outro. Como são medidas iguais, a gente acaba fazendo um número elevado ao quadrado. Logo, para calcular a medida que falta, a medida de um lado do quadrado, basta extrair a raiz quadrada da área desse terreno. Então, para calcular o lado desse terreno, nós vamos calcular raiz quadrada de 225, que nesse caso é 15. Mas e se a raiz quadrada for de um número negativo? Quando calculamos a raiz quadrada, nós estamos pensando em um número que foi multiplicado por ele vezes ele mesmo, ou seja, que foi elevado ao quadrado. Como será que seria o resultado da raiz quadrada de menos 25? Pense que número que elevado ao quadrado resulta em menos 25. Se você pensar na regra de sinais que nós fazemos na multiplicação ao resolver uma potência, você vai observar que não pode ser, por exemplo, o menos 5 como resposta dessa raiz quadrada. Isso porque, se nós fizermos menos 5 elevado ao quadrado, nós vamos calcular menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 resulta em mais 25. Mas daí você pode estar pensando que se fizer menos 5 vezes o mais 5, vai dar a resposta menos 25. De fato, porém, quando você multiplica menos 5 mais 5, você não está multiplicando o número vezes ele mesmo, porque menos 5 e mais 5 são números completamente diferentes. Então, isso aqui não serve para determinar a raiz quadrada. Note que você não consegue utilizar nenhum número real ou número racional para calcular a raiz quadrada de um número negativo.
Isso porque toda vez que você eleva um valor ao quadrado, à quarta potência, à sexta, ou seja, ao expoente par, você nunca obterá um valor negativo. Logo, nós não temos resposta para a raiz quadrada de números negativos. Podemos responder que não existe o resultado para números reais. Lembrando que números reais são os números que nós conhecemos, números positivos, negativos, números inteiros, números reais, números decimais, frações, todo tipo de número que nós conhecemos, inclusive os números irracionais. É claro que para a raiz quadrada de número negativo pode haver resposta, no entanto, isso você vai aprender no ensino médio ao estudar o conjunto de números complexos. E se fosse raiz cúbica de número negativo? Observe que quando nós calculamos a raiz cúbica, nós vamos pensar que número elevado ao cubo dá aquele valor. Então, por exemplo, raiz cúbica de -1, nós temos resultado. Isso porque, quando você tem um expoente ímpar, é possível obter resultado negativo. Pense que número que elevado ao cubo resulta em -1. Nesse caso, será o próprio -1, porque se você fizer -1 elevado ao cubo, você vai encontrar -1. E se fosse raiz cúbica de -8? Então, você precisa pensar um número que elevado ao cubo dê 8. Nesse caso, é o 2. Mas que dá -8, basta pensar -2 elevado ao cubo. E aí você encontra -8. Logo, a raiz cúbica de -8 é -2. Até agora, nós calculamos as raízes de cabeça, Não necessitamos nenhum processo matemático, nenhum cálculo específico, apenas pensando em números que elevado ao quadrado ou elevado ao cubo resultam nos valores que nós queríamos calcular. No entanto, quando nós temos valores muito grandes ou que não conseguimos pensar logo de cabeça, nós podemos recorrer à fatoração. Vejamos alguns exemplos aqui de raiz quadrada para calcular com a fatoração. Note que a gente estava falando até agora de raiz quadrada de número negativo, em que não temos um resultado para isso. Isso é totalmente diferente quando nós temos um sinal de negativo antes da raiz. Esse sinal de negativo indica que se quer a resposta negativa da raiz quadrada. Isso porque quando nós elevamos um número elevado ao quadrado, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Entenda, quando nós calculamos a raiz quadrada de 4, nós poderíamos responder duas respostas, tanto 2 como -2, porque ambos elevado ao quadrado resultam em 4. Para a gente não precisar responder duas respostas toda vez, a gente sempre combina que quando tem o sinal de menos, quer dizer que é a resposta negativa. Então, se eu tiver raiz quadrada de -4 e um sinal de menos antes, quer dizer que nós queremos a resposta negativa daquela raiz. Então, vai ficar -2. Em geral, quando não tem o sinal na frente, se quer a resposta positiva. Ainda é possível obter o valor das duas raízes. E aí você vai ter um sinal de mais e um menos junto antes da raiz. Então, mais ou menos raiz quadrada de 4 significa as duas respostas, a resposta positiva de 4 e a negativa de 4. E aí você expressa assim. Mas voltando para o exemplo da raiz quadrada negativa de 144. Vamos utilizar a fatoração para calcular essa raiz. Nós vamos pegar o número 144 e dividir sucessivamente até não conseguir mais, ou seja, até obter o resultado 1. Sempre vamos utilizar números primos para dividir esse valor. Então, relembrando, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Começamos olhando se o número é par. Sempre que for par, você vai poder dividir por 2. Então, podemos dividir por 2, que dá 72. Por 2 de novo, que dá 36. Por 2 de novo, que dá 18. Por 2 de novo, que dá 9. Agora, o número ímpar, nós vamos tentar dividir por 3, ou por 5, ou por qualquer outro. Nesse caso, podemos dividir por 3. Dá para dividir por 3, que dá 3. Depois de novo por 3, que dá 1. Então, a nossa divisão acabou. Se você multiplicar todos esses números novamente, você vai voltar no 144. Isso porque a fatoração é uma forma de transformar um número em fatores, ou seja, transformar o número em uma multiplicação. Como nós estamos calculando a raiz quadrada, nós vamos sempre juntar
de grupos de 2 em 2 fatores, e esses fatores precisam necessariamente ser iguais. Então, nós vamos fazer grupos de 2 números 2, outros 2 números 2 e mais outros números, que nesse caso são 3. Então, conseguimos formar grupos completos. Isso significa que o nosso valor aqui vai ter uma resposta exata e é chamado, então, de número quadrado perfeito. Então, o número 144 é um número quadrado perfeito porque ele vai ter uma raiz quadrada exata. E para saber que raiz quadrada exata é essa, nós vamos considerar cada grupo uma vez. Então, nós temos um grupo de 2, um outro grupo de 2 e um grupo de 3. E vamos multiplicar cada um desses valores. Então, 2 vezes 2 vezes 3. Isso vai dar, então, 12. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é 12. Por causa daquele sinal de menos antes da raiz, então o nosso valor vai ser menos 12, a raiz negativa de 144. Da mesma forma com o 7,29. Nós podemos transformar o 7,29 em uma fração decimal. Então, vamos ficar com 729 sobre 100. Basta você escrever o número sem vírgula e na parte de baixo você coloca o número 1 e a quantidade de zeros que vai junto com 1 é a quantidade de números que vai depois da vírgula. Como tem duas casas decimais, vão ser 2 zeros. Agora, nós vamos ter que calcular a raiz quadrada de 729 e a raiz quadrada de 100. Vamos, então, calcular a raiz quadrada de 729 fazendo a fatoração. Nós não podemos dividir por 2 porque não é um número par. Então, vamos tentar dividir por 3. Dividindo por 3, nós encontramos 243, depois por 3 de novo, que dá 81, por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Agora que nós já fatoramos esse valor, nós vamos fazer grupo de 2, porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, nós faríamos grupo de 3 números iguais. Então, um grupo de 3 aqui, outro grupo de 3 e outro grupo de 3. Veja que formamos grupos completos, não sobrou nenhum número sem formar grupos de 2 valores. Isso quer dizer que 729 também é um número quadrado perfeito. E aí, então, vamos escrever a raiz quadrada de 729, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 27. E a raiz quadrada de 100, nós já vimos antes, que é 10. Seguindo com mais exemplos, nós temos raiz quadrada de uma fração, e aí a gente pode fatorar cada um desses valores. Em alguns casos, você pode até dividir o numerador pelo denominador, encontrar um valor inteiro, que aí você terá a raiz também. Vamos fatorar o 784. Vamos dividir por 2, que dá 392, depois por 2 de novo, que dá 196, depois por 2 de novo, que dá 98, por 2 de novo, que dá 49. Agora chegamos no número ímpar. O 49 não pode ser divisível por 3 nem por 5, mas pode ser divisível por 7. Então, vamos colocar o 7, que dá 7, e depois 7, que dá 1. Então, fazemos grupo de 2, porque é raiz quadrada. E note que agora temos novamente grupos completos. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7, 28. Então, o número de cima vai ser 28. Agora, vamos fazer a fatoração do 1089. 1089 nós podemos dividir por 3, que vai dar 363. Depois, por 3 de novo, que vai dar 121. Agora, o próximo valor que divide 121 será o 11. Então, vamos dividir por 11. 121 por 11 dá 11. Usamos o 11 de novo, que vai dar 1. E agora fazemos grupos de 2 em 2. Ou seja, vamos multiplicar 3 vezes 11. 3 vezes 11 é 33. E aqui está o resultado da raiz quadrada dessa fração, 28/33. No outro exemplo, nós temos um número decimal, nós transformamos ele, então, em uma fração decimal, e aí calculamos separadamente as raízes. Vamos fatorar o 2116. Podemos dividir por 2, que
que vai dar 1058, por 2 de novo, que vai dar 529. O próximo número primo que divide 529 é o número 23. Lembrando que número primo é um número que só pode ser divisível por 1 e por ele próprio. Aqui nós temos números primos até o 17 na nossa lista, mas isso não impede que você faça cálculos que usem números maiores que esses. Então, colocamos o 23 aqui e aí vamos descobrir que vai dar 23. Depois 23 de novo, que vai dar 1. Fazemos aí grupos de 2 e aí vamos multiplicar então 2 vezes 23, que vai dar 46 e na parte de baixo vai dar 10. Se você precisar, você pode transformar novamente a fração decimal em um número decimal. Você pode apenas dividir 46 por 10, que vai voltar então no número decimal 4,6. Vejamos mais alguns exemplos envolvendo então raízes. Aqui nós temos uma expressão numérica, 3 ao quadrado menos raiz de 121. Nós podemos calcular 3 ao quadrado, que é 9, menos a raiz quadrada de 121, que é 11. 9 menos 11, menos 2. Depois nós temos a raiz quadrada de 72 meios. Nós podemos fazer a divisão de 72 dividido por 2. Isso porque 72 não tem raiz quadrada exata. Mas fazendo 72 dividido por 2, você vai ver que vai dar 36. E esse valor sim tem raiz exata, que é 6. Depois nós temos 6 vezes 8 mais 1. Então nós temos uma expressão numérica dentro de uma raiz. Você resolve a expressão numérica dentro da raiz e, se possível, calcula o resultado, né, a raiz quadrada do resultado. Então, nós fazemos 6 vezes 8, que é 48, e 48 mais 1 é 49. Depois, fazemos a raiz quadrada de 49, que é 7. Na próxima expressão, nós temos a raiz quadrada de 25, que é 5, menos a raiz quadrada de 144, que nós sabemos que é 12, mais a raiz quadrada de 16, que é 4. E aí, fazemos o cálculo com os resultados. Observe que nós não podemos fazer 25 menos 144 mais 16. É necessário extrair as raízes antes. Então, 5 menos 12 vai dar menos 7. Menos 7 mais 4, menos 3. E por último, nós temos uma expressão com várias raízes. Nessa situação, você vai primeiro começar pela última raiz, ou seja, vai calcular raiz de 64. A raiz de 64 é 8. Então, o que nós fazemos é calcular o último valor, e aí nós vamos ter 8 no lugar de 64 e somamos com 1. Então, 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. Então, nós colocamos aqui um 9 dentro da raiz. E assim a gente vai eliminando as raízes. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos ter 46 mais 3 dentro da raiz. E aí, 46 mais 3 é 49. Agora, só falta fazer a raiz quadrada de 49, que é 7. No próximo exemplo, nós queremos saber, então, o perímetro dessa figura, sabendo que ela é formada por dois quadrados. O quadrado menor tem área 9 metros quadrados e o quadrado maior tem 25 metros quadrados. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, nós precisamos calcular o contorno dessa figura. Ou seja, nós vamos ter que calcular a parte da linha vermelha. Mas para fazer isso, nós precisamos primeiro descobrir a medida dos lados desse quadrado. Como já vimos, para descobrir o lado de um quadrado, basta extrair a raiz quadrada da área desse quadrado. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 9 para descobrir quanto é cada lado do quadrado menor. Ou seja, cada lado vai ser 3. Então, nós temos 3 aqui e 3 aqui, né? Até essa parte. E para calcular o lado do quadrado maior também, né? Vamos fazer raiz quadrada de 25, que nesse caso é 5. Temos então os lados 5, 5 e 5. Observe que essa parte aqui nós não temos, mas dá para calcular, né? Porque nós sabemos que o lado menor aqui é 3 e tudo é 5. Então, essa parte vai ser
2, né? Porque 5 menos 3 é 2. Agora sim, dá para somar todos os lados que nós precisamos para calcular o perímetro. Então, vamos fazer 3 mais 3, mais 3, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 2. Ou seja, vamos encontrar que o perímetro é 26 metros, a opção A. No nosso terceiro exemplo, nós temos expressões numéricas um pouco mais complexas. Vamos lembrar que a gente começa a resolver expressões numéricas pelas operações mais complexas, né? Então, vamos começar sempre por potências ou raízes, na ordem que elas estiverem, depois multiplicações e divisões e, por último, as adições e subtrações. Claro que se tivermos parênteses, colchetes e chaves, a gente vai começar então pelos parênteses, depois pelos colchetes e por último pelas chaves. Aqui nós temos então uma expressão numérica que está em formato de fração, ou seja, nós temos que calcular toda a parte de cima, toda a parte de baixo para ter o resultado dessa fração e, se possível, dividi-la depois, né? Então, nós podemos calcular a raiz quadrada de 9, que é 3, a raiz cúbica de menos 8, que nós já vimos, é menos 2, e eu estou colocando entre parênteses porque a resposta da raiz é negativa e já tem um menos antes, né? Então, temos que fazer regra de sinal. Mais 1 meio elevado a zero. Lembre, todo número elevado a zero é 1, então mais 1. Na parte de baixo, nós vamos calcular menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, mais 4. Mais 4, e aí copiamos o mais da expressão, e a raiz cúbica de menos 27. Então, o número que é elevado ao cubo e dá 27 é o número menos 3. E aí, agora a gente faz a regra de sinais aí, né? Vamos ter 3 mais 2 mais 1 na parte de cima e 4 menos 3 na parte de baixo. 3 mais 2 é 5, 5 mais 1, 6. Na parte de baixo, 4 menos 3, que dá 1, 6 dividido por 1 dá 6. Na outra expressão, fazemos do jeito parecido. Vamos calcular raiz cúbica de menos 1, que nesse caso é menos 1, mais a raiz cúbica de 8, que é 2, 2 elevado ao cubo dá 8, mais a raiz quadrada de 4, que é 2. E na parte de baixo, temos que resolver primeiro o cálculo que está dentro da raiz. 9 mais 16 é 25. E aí, a raiz quadrada de 25 nós temos que calcular, né? Vai ficar 5 na parte de baixo. E na parte de cima, nós temos menos 1 mais 2 mais 2. Ou seja, vamos ficar com 3 quintos. E aí, podemos deixar o valor na fração mesmo ou fazer dividido, né? 3 dividido por 5, que dá 0,6.